Abra sua Bíblia comigo, vamos lá. Livro de Atos dos Apóstolos. Quero trazer uma mensagem vinculada aqui. Foi-me dito que o tema da festividade, do trabalho de vocês é a Viva Caturaí, não é isso? A Viva Caturaí. Vou trazer uma mensagem sobre avivamento aqui então, vamos lá. Abra sua Bíblia em Atos 8, vou ler a partir do versículo 1, o texto. Aleluia, glória a Deus. Muito bom, prazer estar com vocês. Muito bom mesmo, parabéns pela obra que está sendo feita aqui. Isso aqui é uma demonstração que a igreja está unida. É uma demonstração que aqui tem crente que oferta, porque senão não fazia uma obra como essa. Os irmãos são ofertantes, são dizimistas, e a obra está indo, né? Glória a Deus por isso. Continue investindo, irmão. O meu pastor presidente, pastor Odilon Joares, ele sempre usa um termo, dizer assim: olha, irmão, se você ficou mais pobre, se você endividou porque você entregou dízimo ou trouxe oferta na igreja, vem aqui me falar que eu vou devolver seu dízimo e a sua oferta. Se você endividou por isso, irmão, eu nunca vi um dizimista que vai endividar por causa de dízimo. Pelo contrário, Deus abre porta onde não tem porta. Quem oferta para Deus, haverá da parte de Deus a recompensa. Deus não fica devendo para ninguém. Pode ter certeza que as pessoas que estão ajudando aqui vão ser mais abençoados. Com certeza, do início da obra para cá, muitos de vocês, a vida financeira mudou. E às vezes a gente não atenta para isso. Muda muita coisa, Deus, porque Ele sabe recompensar quem para Ele trabalha. Vamos ao texto, Atos 8, a partir do versículo 1, está escrito assim: e também Saulo consentia na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte e faziam o quê? O que está aí na sua Bíblia? Fazia o quê? Anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, em alta voz, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Último versículo, versículo 8, que eu quero ler. E havia grande alegria naquela cidade. Aleluias. Toma os assentos, muito obrigado pela reverência à palavra de Deus. Meus queridos irmãos, eu preciso da sua atenção máxima. Eu digo sempre que se eu pregar e os irmãos não entenderem o que eu preguei, eu vou acabar perdendo o tempo. Mas eu sei que durante a pregação precisa haver da parte do pregador a forma de se expressar da forma mais entendível possível. Cabe a mim te expressar a palavra da forma mais fácil de entender. Esse é o meu dever. Agora, em contrapartida, cabe também à igreja o interesse em alimentar, em querer aprender a palavra de Deus. Se essa conexão bater, funciona perfeitamente. Eu vim com vontade de pregar, eu vim com sede, fome de pregar, e se você veio com interesse de ouvir e aprender a palavra, nós vamos sair daqui saltando fogo para a venta, sair daqui animados, alegres e avivados, que esse é o alvo, sair daqui avivado, com vontade, e que aconteça mesmo, que a palavra do vice-pastor aqui seja uma profecia para essa cidade, que essa cidade se converta não só 1000, mas quem sabe os 7000. Já pensou? Os 7000 adorando a Jesus, terá que construir um templo muito mais maior, vai ter que fazer uma catedral igual a nossa, que é na Itapuranga, a minha sede, a nossa catedral hoje, que é para acho que 5000 sentados lá dentro, que a gente senta lá, e quando reúne o campo, não cabe o povo, porque o nosso campo tem mais de 7000 membros, é um povo abençoado. Mas, meus irmãos, vamos para a palavra. Veio no meu coração a compartilhar essa palavra baseado no que os irmãos estão projetando aqui, o avivamento para esta cidade. Observando esse texto de Atos 8, nós vamos encontrar aqui, é o primeiro avivamento realizado através dos apóstolos e discípulos que o Senhor usou aqui de uma forma gloriosa.
Esse avivamento, ele traz consigo alguns ensinamentos para nós, algumas lições para a gente aprender. Nessa altura aqui da história da igreja, a igreja já havia passado pelo Pentecoste, recebido o revestimento de poder, a promessa de Jesus dada à igreja, ficar em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder, havia se cumprido, o Espírito Santo havia descido sobre a igreja, e a igreja já havia crescido de uma forma até gloriosa e assustadora para aqueles que estavam contra a igreja. Porque só na pregação de Pedro, que está registrado no livro do Atos, Pedro prega um sermão no capítulo 2, diz a Bíblia que quase 3.000 almas se renderam a Jesus. Esse crescimento de forma assustadora da igreja trouxe também para aqueles que eram contra a igreja e que estavam trabalhando contrário à obra de Deus, um certo pavor e medo, de tal forma que eles se organizaram para tentar parar essa obra, para tentar impedir essa obra, porque o alvo dos adversários era fazer com que a obra de Deus não prosseguisse, não propagasse ou não crescesse, de tal forma que quando você chega no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar que a igreja já tem quase 5.000 que renderam aos pés do Senhor. Imagine isso aqui, irmãos, a igreja nasce no Pentecoste, depois do Pentecoste, da descida do Espírito Santo, com a pregação de Pedro, já quase 3.000 almas aceitam Jesus. Aqueles que estavam reunidos no cenáculo no dia de Pentecoste, segundo as informações e o que a Bíblia apresenta, é que havia aproximadamente 120 pessoas dentro do cenáculo, reunidos, esperando a promessa de Deus. Porque veja bem, Jesus falou para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, sem esse poder, sem essa capacitação, sem este revestimento, se nós sairmos, somos presa fácil e alvo fácil para o inimigo nos vencer. Mas revestidos dessa graça e desse poder, aonde a gente vai, a operação de Deus vai acontecer, a glória de Deus vai manifestar e os sinais serão visíveis. Então cabia a eles ficarem aguardando o revestimento. Então eles ficam em Jerusalém, é descido o Espírito Santo, a igreja é inaugurada, e eles começam. A prova que a partir dali o Pedro, que antes tinha negado Jesus 3 vezes, e diante de uma criada ele nega que conhecia Jesus, esse mesmo Pedro que antes havia negado, agora ao passar do Pentecoste, o revestimento de poder, ele levanta e começa a pregar. E quando ele começa a pregar, as pessoas que ele conhecia e sabia que ele não era uma pessoa de um conhecimento ou de uma leitura tão aprofundado, Pedro não era um doutorado, Pedro não tinha nenhum conhecimento dessa parte, ele era um pescador, e quem o conhecia começaram a admirar e a questionar da onde vinha tamanha sabedoria, da onde vinha palavras tão bem faladas, que isso até hoje admira muita gente, porque aqui é diferente, irmão. Lá fora, quem sabe nas faculdades, lá fora nas escolas, para se dar aula, tem que se formar, fazer um curso ou uma faculdade. Minha filha, por exemplo, ela é mestre em letras e é professora, preparou para isso, para dar aula. Aqui é diferente, tem dia que sobe aqui alguém que não tem nenhuma faculdade, mas fala e os doutores calam e ouvem, porque aqui é diferente. Aleluia! Quando Pedro prega, a multidão é impactada pela palavra, e eles começam então a questionar, a analisar. Pedro, ele prega aquele sermão com uma autoridade. Agora, Pedro não é mais o que negou, porque quando ele está de pé e começam a questionar a Pedro o que estava acontecendo ali, e até criticaram quanto ao revestimento e as línguas estranhas que se falava, Pedro levantou e disse: ei, aqui não tem ninguém embriagado como vocês estão dizendo, não tem ninguém bêbado aqui ninguém bebeu não, isso aqui que vocês estão vendo é promessa do Jesus que vocês mataram. Olha que coisa isso aqui. O Pedro, que agora pouco atrás havia negado, mas ao passar pelo revestimento, pela graça de Deus, ele levanta, agora não mais com medo, mas com ousadia, agora mais sem nenhum temor dos homens, mas com muita graça de Deus, e diz: isso aqui é promessa do Jesus que vocês mataram, nós não estamos bêbados. Aleluia, aleluia. E a igreja avança, a igreja cresce, e os opositores se levantam contra a igreja, mas a igreja não parou.
Começam as perseguições. Pegaram Estevão e mataram apedrejado. Matam o Estevão apedrejado e prende o Pedro para matar depois. Essa era o alvo do inimigo, tentando parar a igreja. E quando eles estão nessa luta, nessa batalha para impedir o crescimento do evangelho, para impedir que a igreja avance, para impedir que a igreja vá, quando eles estão nessa batalha, é aí que entra esse grande avivamento que eu quero pregar nessa noite, o avivamento em Samaria. É aqui que aparece esse avivamento. Que jeito que surgiu? Como apareceu o avivamento nessa cidade de Samaria? A cidade de Samaria nessa época tinha aproximadamente uns 40 mil habitantes. Aqui tem 7 mil, quer dizer, dá um bocado de Caturaí. Essa era a Samaria daquela época. Aproximadamente, as informações que busquei, 40 mil habitantes. Essa cidade, que não é pequena, uma cidade até grande, essa cidade está na verdade sofrendo, porque essa cidade está vivendo na verdade, primeiro no engano, vivendo na mentira. Essa cidade está dominada pela arte da mágica. Quem impera em Samaria é a mágica, porque lá havia um homem que fazia mágica. Daqui a pouco eu detalho mais para os irmãos, mas eu só estou querendo introduzir para me detalhar o que eu quero pregar nessa noite. Então o que acontece lá? Samaria está vivendo na opressão, Samaria está vivendo no engano, Samaria está vivendo na mentira. Mas o povo que habita em Samaria havia aceitado essa vida, essa forma de viver. E enquanto então cidades estão vivendo na opressão, a igreja está parada em Jerusalém. Agora, meus queridos, analisa comigo. A igreja está em Jerusalém, mas pensam, em Jerusalém quem está? Está os apóstolos. Lá tem Pedro, lá tem João, lá tem Tiago, Bartolomeu, Alfeu. Imagina só um culto com esse povo, irmão. Imagina um culto onde o púlpito estavam os apóstolos que seguiram Jesus. Ninguém quer sair daí. Todo mundo queria estar no culto, até porque pregador sobrava lá. Tinha pregador, cada dia podia ter um pregador. E a igreja vai se acomodando, e a igreja vai se tranquilizando, e ela vai crescendo. A igreja está crescendo, tanto é que os irmãos lendo o livro de Atos capítulo 6, chega à conclusão seguinte: a igreja cresceu tanto que apareceu os problemas sociais da igreja. E o problema social aparece, e aí começam os questionamentos. Quem é que vai cuidar? Olha, tem viúva aí para ser cuidado, porque não tinha INSS. Tem viúva aí para ser cuidada, tem órfão para ser cuidado, porque a igreja está crescendo. Quanto mais a igreja cresce, mais problema vai surgir. Isso é normal. A igreja está crescendo, houve os questionamentos. Então o que vai acontecer? Eles vão se organizar. Os apóstolos, foi aí que instituiu o diaconato da igreja. Teve que levantar os diáconos, separaram lá 7 varões de boa reputação, de boa fama, de respeito, varões íntegros. E aí um critério que não podia faltar: cheio. Eu posso beber dessa água? Cheio. Vocês não falam? Cheio do Espírito Santo. Aí a igreja está crescendo, mas está tranquila, está folgada. A igreja está crescendo, mas está todo mundo sem fazer nada. Ninguém prega, tudo tranquilo. A igreja de Jerusalém vai virando uma catedral. E quando a igreja para nesse sossego, é aí que entra o avivamento de Samaria. Primeiro ponto que eu quero aplicar na pregação que eu quero trazer nessa noite. Primeiro ponto é que o avivamento em Samaria, ele nasce, sabe com o quê? O avivamento em Samaria começou com a perseguição. Se não tivesse ouvido a perseguição à igreja, talvez Samaria não tinha ouvido o evangelho ao tempo que precisava ser ouvido. Mas o avivamento nasce lá, com a perseguição. A Bíblia diz, Atos, capítulo 8, versículo 1: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. A igreja está em Jerusalém, acomodada em Jerusalém, crescendo em Jerusalém, mas a promessa de Jesus é que deveriam pregar em Jerusalém, mas deveriam pregar na Judeia, deveriam pregar Samaria, deveriam pregar confins da terra. E aí a igreja está acomodada, mas quando a igreja está acomodada, aparece a perseguição. E quando a perseguição surge, então o avivamento vai aparecer.
É com a perseguição que gerou o avivamento em Samaria. Se não tivesse a igreja sido perseguida em Jerusalém, talvez Samaria demoraria muito tempo para ouvir. Então, o primeiro ponto que eu aplico aqui no texto é que muitas vezes, para acontecer avivamento, tem que acontecer perseguição. Aleluia. Tem muita gente preocupada. Eu puxei esse forrinho aqui, tá, irmão? Esse dia eu fui pregar numa igreja e falei: irmão, vou fazer um pedido, não bota mais tapete. Isso incomoda a gente. Glória, glória, glória. Aleluia. Segura aí. Agora ela vai decolar, você vai ver. Só estou tirando um negócio aqui que está me prejudicando. É um butuador de pescoço que a minha mulher não gosta que eu saio. Aí para agradar ela, você não conta não, tá? Eu botei, se tivesse como fazer uma votação na igreja para tirar a gravata, meu voto era assim. Mas olha para cá, esteja atento aqui. A perseguição surgiu e o avivamento vai nascer a partir de uma perseguição. Olha aqui para mim, você sabia que nós, os cristãos, nós somos melhor crente na perseguição do que na bonança? Você sabia que nós somos melhores crentes, às vezes até doentes? Nós somos mais crentes do que sadio. Você sabia que nós não somos assim muito bom quando as coisas estão sossegadas? Porque há uma tendência em nós que quando tudo está bem, que quando tudo está tranquilo, a gente também relaxa, a gente também para, a gente também... Veja bem, a pessoa está doente, não perde um ciclo de oração. A pessoa está doente, ele está sempre nos cultos. A pessoa está doente, está sempre buscando. Aí Sara, o irmão já deu até um gancho. Sara e some, até colou. Sara e some. Ou seja, a perseguição às vezes, ela não vem para prejudicar, mas ela traz consigo benefícios. A perseguição em Jerusalém, para um lado parecia ser cruel, porque alguns dos apóstolos foram mortos, alguns, como o caso de Estevão morto apedrejado, Tiago morto cortado a cabeça por uma espada, Pedro é preso, a igreja está sendo pressionada. Só que tem uma coisa: quando essa perseguição surge, então vai nascer avivamento. Avivamento nasce, não é às vezes em tempo bom. O avivamento não vai nascer quando tudo está tranquilo, não. Avivamento vem quando parece que está tudo ao contrário, porque o Deus que nós servimos é Deus de desafio, é Deus que gosta que a igreja entenda os mistérios que Ele tem para ela. Com Deus é diferente. Aleluia. Segunda colocação. Então o avivamento de Samaria nasce com uma perseguição. Segundo, a perseguição gerou pregação da palavra. Isso aqui é demais. A perseguição gerou pregação. Quando eles começam a ser pressionados, o texto vai dizer: olha, naqueles dias levantaram-se grande perseguição contra a igreja. Aí Atos 8:4 diz assim: no entanto, os que foram dispersos iam por toda parte e faziam o quê? Anunciavam a palavra de Deus. Então olha aqui para mim, o que aconteceu? A igreja está pressionada, a perseguição chegou e tem cristão morrendo. Então, para não morrer aqui, o negócio é perna para quem tem, é correr. Então eles vão fugir. Segundo a Bíblia, só não foge os apóstolos, exceto os apóstolos que não saíram de Jerusalém. Os demais foram correndo, fugindo da espada. Não é igual hoje, irmão. Quem aqui, se eu levantar a mão e perguntar, quem pode levantar a mão aqui que já apanhou porque pregou o evangelho? Quem aqui já levou uma pedrada porque já pregou o evangelho? Agora, aqui a perseguição era de morte, então eles têm que fugir. Só que a perseguição gerou pregação, porque o crente é assim, irmão: quanto mais arrochado a gente está, mais fruto a gente dá. Quanto mais dificuldade a gente está, mais glória sai da nossa boca. Quanto mais aperto vivemos, mais adoramos a Deus. Aleluia! Essa é a diferença da igreja. Porque quem tenta pressionar a igreja, irmão, aí não adianta. Porque quanto mais pressionada a igreja está, mais ela cresce.
Quanto mais oprimido, lembra do povo de Deus lá em Israel? A Bíblia diz que quando eles estavam na opressão do Egito, quanto mais oprimia, mais eles crescia. Isso é igreja. Quanto mais oprimida, mais ela cresce. Quanto mais perseguição, mais ela vai crescer. Agora o que me chama a atenção é que a perseguição gerou a pregação da palavra de Deus. Por que, irmão, que nós temos que esperar uma perseguição, um sofrimento, um aperto para depois pregar? Meu irmão perguntava pela minha igreja em Guaraíta. Eu sou pastor, vice-pastor daquela igreja, e eu coordeno um trabalho de missão ali já, esse ano faz 21 anos, porque pulou o período da pandemia, nós tivemos que parar, o 20º ano, terminamos, entrou a pandemia, não pudemos mais fazer esse trabalho de evangelismo. Que jeito que funcionava? Casa por casa. Nós temos 10 igrejas na minha regional, as 10 reúnem numa, e as 10 reunidas saem para pregar. Mas não é, irmão, entregar folhetinho não. Até porque na regra de quem evangeliza, entregar folheto é a última coisa que você faz quando você chega na casa da pessoa que você vai evangelizar. Porque se você entregar o folheto para ela, não sei que você vai pregar no folheto, porque se você não vai pregar no folheto, você entrega o folheto primeiro, ele não presta atenção em você mais, não vai te ouvir, não vai dar moral para você mais, porque é só olhando no folhetinho e acabou a atenção. Agora, qual é o alvo? Eu enviava os irmãos e dizia: pregue a palavra, fale a palavra. Ah, mas vai encontrar. Nós encontramos uma região desse jeito que é a nossa, mas encontramos pessoa para não aceitar entrar na casa, mandar a gente embora. Eu me lembro que fui evangelizar um casal de senhores, a primeira vez que eu cheguei na casa deles, isso é longe de Guaraíta, distância aproximadamente de uns 30, 40 quilômetros. Quando eu cheguei na casa deles, a primeira vez que eu fui evangelizar, no primeiro ano que estavam reunidos ali, eles não deixaram eu entrar para dentro da casa deles, me receberam no terreiro da casa, e do terreiro da casa eles me dispensaram, mas eu pude falar alguma coisinha da parte de Deus, mas não desistimos. Segundo ano, fui de novo na mesma casa, já deixou eu entrar na arinha deles e sentar na área. A mulher, que era mais arisca, ficava só dentro da casa e não botava a cara de fora, mas o esposo aceitou a gente sentar na área, e lá na área Deus me deu a oportunidade de abrir a Bíblia e falar alguma coisa para eles, e a mulher, que eu pensava que não estava escutando, lá de dentro, escondida, ela ficava prestando atenção para ver o que estava saindo lá na área. Terceiro ano, quando eu fui evangelizar aquela casa, eu cheguei, o Senhor me chamou para dentro, a mulher pegou uma cadeira, botou do meu lado e disse assim: meu filho, deixa eu sentar aqui, porque eu acho muito bom quando você começa a expressar a palavra de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Insistência, perseverança e acreditar. O Deus que salvou no passado, Ele salva no presente, não salva mais porque a gente acomoda. Olha aqui para mim. A perseguição gerou a pregação, mas gerou a pregação da palavra. Olha o problema da igreja de hoje. Nós estamos mudando muita coisa e está dando errado. A palavra de Deus, ela deve ser prioridade. A palavra de Deus deve ser ensinada, pregada, e nunca pode faltar palavra. A palavra de Deus não pode ser mudada. Eu não posso querer trazer mensagem só para te agradar. Não é esse o propósito. O propósito da pregação da palavra é falar a verdade, doe quem doer, mas a palavra tem que ser dita, tem que ser ensinada. Observa que a perseguição gerou pregação, mas o que eles pregavam? O texto diz que eles pregavam a Cristo. Eles pregavam a Cristo, ou seja, não havia aqui invenção. Eu estou encabulado com a igreja de hoje, eu estou pasmo com a igreja de hoje, porque muitos lugares, irmão, estão mudando os nossos bons costumes, estão tirando aquilo que é o original nosso. Eu sou assembleano, irmão, até no tutano, e eu não concordo quando nós vamos aceitando a mudar a nossa história. Pera lá, irmão, eu sou assembleano, e olha que eu não sou tão velho crente, mas para uma pessoa, só para você ter noção, na minha casa, meu pai é cearense, lá do Juazeiro do Padre Cícero. Daí você já pega, né? Meu pai não é crente ainda. Meu irmão mais velho é conhecido como padre. Lá em casa nós somos 3 pastores e um quase padre. Pra você ter noção, o que é a minha família? Eu venho de um original catolicismo romano, daqueles assim aprofundado. Aí
Jesus vai lá, me busca e traz para a Assembleia de Deus. E eu ainda vi coisa boa na Assembleia de Deus. E nós não podemos tirar. Olha o que acontece aqui. Eles pregavam a palavra. E a palavra, escute isso aqui. A palavra é a principal fonte de avivamento. Irmão, avivamento que não tem palavra não é avivamento. Avivamento que não tem pregação não é avivamento. Pode ser chamado de qualquer outra coisa, mas não de avivamento. Hoje, em muitos lugares, pastor, que a gente vai, uma vez eu viajei 500 quilômetros para ir pregar numa festividade. 500 quilômetros, me deram 20 minutos para pregar. Eu dei vontade de ler João, acho que é João 7,56 até 53. Quem conhece a Bíblia sabe o que está escrito lá, né? Um versículo pequeno, está escrito assim, ó: e todos foram para casa. De vontade de ler esse versículo. Vamos embora, irmão, está terminando. Porque, irmão, não pode faltar. Olha o que acontece aqui, ó. A Bíblia diz, veja bem. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. A palavra estava sendo pregada. Olha o que aconteceu lá em Éfeso, capítulo 19, versículo 18. E muitos dos que haviam crido vinham confessando, revelando seus feitos. Muitos também dos que tinham práticas de arte mágica ajuntaram seus livros e queimaram em praça na presença de todos. Praça pública. Olha para cá. Sabe o que produziu isso aqui? Essa transformação, essa mudança? Palavra. A palavra de Deus não pode faltar. Avivamento sem palavra não é avivamento, é ajuntamento. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada e nunca pode faltar no culto. O púlpito tem que ter palavra. Filipe aqui vai ser o agente do avivamento. Segura aí. Eu também não vou estourar o relógio ali não, fica tranquilo. Primeiro lugar, o avivamento de Samaria nasceu com perseguição. Segundo lugar, a perseguição gerou a pregação da palavra de Deus, que é o principal agente do avivamento. Tem que ter palavra, é a palavra que muda. Olha o que é o testemunho, quando a Bíblia vai testemunhar dela mesma. Ela diz assim: porque a palavra de Deus é poderosa, eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, porque ela penetra aonde? Na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Escute isso aqui. A medicina, ela vai até a medula e para. A medicina não ultrapassa as medulas. Tanto é que se alguém acidenta, quebra a coluna, rebenta a medula, a medicina vai dizer: o resto da vida acamado, ou o resto da vida numa cadeira de roda. A palavra vai mais além. A palavra vai juntas e medulas. Aonde a medicina para, a palavra ainda trabalha. Eu conheço um homem que quebrou a coluna em 4 lugares, rebentou a medula, mas Deus fez um milagre. Hoje, quando ele tira raio-x, está quebrado, mas ele anda, ele trabalha, ele pega peso, porque Deus vai além. Aleluia! Não pode faltar a palavra. Terceiro, Cristo era o tema central do avivamento em Samaria, porque a Bíblia vai dizer que Filipe pregava a Cristo. Olha aqui para mim, eu estou preocupado hoje. Tem muitas igrejas que, se Jesus chegar nela, se brincar, irmão, ele não vai achar nem lugar para sentar. Estamos vivendo a era que Paulo falou que nos últimos dias haveria muitos homens amantes de si mesmos. Ou seja, nós estamos ficando muito egoístas, irmão. Tanto é verdade que eles estão tirando Cristo do centro e colocando o homem. A atenção e a reverência está voltando mais para os homens do que a Cristo. Irmão, isso aqui está errado. Para mim, Jesus sempre será o principal personagem nessa igreja, o único digno de adoração, o único que deve ser louvado e adorado, só Ele. O avivamento de Samaria, ele acontece com Cristo sendo o centro.
Irmão, nós estamos precisando voltar mais a esse princípio. O princípio de adorar Jesus de verdade. Vocês já notaram que hoje as nossas adorações são mais voltadas para nós mesmos do que para Cristo? Quer que eu fale? Eu vou falar. Vou cantar um hino. Um hino que diz assim, ó: vão te ver lá em cima. Você sabe sim ou não sabe? Vão falar bem alto o quê? Com quem que nós é alguma coisa, né? Quem te viu, quem te vê. De quem que é a adoração desse hino? Esse hino é cantado para nós, não para Jesus. Ele é voltado mais para o homem do que para Cristo. Quer outro? Eu tenho um hino que eu não gostei dele, e lá na nossa região ele parou de cantar ele, porque eu fui falando tanto mal dele, que é porque o hino, ele não estava enquadrado na palavra. Eu não sei se vocês cantaram ele aqui, vamos ver se vocês cantaram. O hino diz assim, ó: você é o espelho. Cantou. Esse hino, irmão, eu impliquei com ele. E vou explicar por quê, e você vai entender. O hino diz assim, ó: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Aí ele diz assim: não chore se o mundo ainda não notou. Irmão, pera lá, tá errado. Se o mundo não notar que eu sou crente, aí é que eu tenho que chorar, irmão. Porque isso, eu vou citar a Bíblia, Mateus 5,16, que os homens, está falando das pessoas fora da igreja, que os homens vejam a igreja, as suas boas obras, e glorifique não você, mas o Pai que está no céu. Então olha aqui para mim, o hino está dizendo para mim assim, ó: vou ficar crente do seu jeito, dessa maneira. Se ninguém falar que você é crente, não tem nada não, fica crente. Que essa é a moda, irmão. Fica crente do jeito que você quiser, tá, irmão? Do jeito que você quiser. Não é assim não, irmão. A igreja tem regra. A igreja tem norma. Mas você sabia que o mais grave nesse hino não é nessa parte? O mais grave nesse hino é essa parte que diz assim, ó: o pecado não pode esconder a marca de Jesus que existe em você. Mentira. Se tem uma coisa que apaga a marca de Jesus em nós, chama. Tem fundamento bíblico? Tem. Isaías 59, versículo 2: os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, de tal forma que vocês falam e ele não ouve. O pecado é a coisa terrível, é o câncer na vida do cristão. O pecado mata, o pecado destrói, o pecado aniquila, o pecado joga no chão. Então olha aqui para mim, quem canta isso, que o pecado não pode esconder a marca de Jesus que está em você, está mentindo. Não é por aí, porque senão eu vou incentivar. Pode pecar à vontade, que nada vai apagar Jesus da sua vida. Não, o pecado mata. O que você tem que fazer é não pecar. Aleluia. Cristo tem que ser o centro do avivamento. Em Guaraíta, um culto, Jesus salvou 121 almas, está registrado lá. Foram 6 cultos simultaneamente da cidade. Isso foi uma estratégia que Deus deu para uma irmã. Começou 6 cultos na cidade, um em cada ponto. Para realizar o 7º culto em Praça Central, chegaram os 6 cultos que estavam realizando para formar um grupo e fazer o 7º. Chegaram cantando o mesmo hino, e quando encontraram na praça, prosseguiram com o culto. E quando pregaram a palavra, quando anunciaram Cristo, o culto que começou na hora normal terminou quase 2 horas da manhã, com a igreja impactada da graça de Deus. Hoje tem cantor, pastor e muitos daquele dia que o Senhor salvou, mas salvou porque a palavra foi pregada e Cristo foi anunciado ao pecador. O avivamento tem que ter como centro Cristo. Eu mando os irmãos para evangelizar. Olha aqui para mim,
Um dia eu falei uma coisa para os irmãos até assustou comigo. Eu falei assim para os irmãos: irmão, se você chegar na casa do cidadão e tiver santinho lá na parede, e você falar mal do santinho dele, tomara que ele mete a mão na sua cara e tira você dentro da casa dele no tapa. Aí o irmão olhou para mim: o que é isso, pastor? Eu não estou te mandando para lá para falar de santinho, eu estou te mandando para lá para pegar a palavra. Pregue a palavra. Olha o efeito da palavra, o que a palavra produz. Eu estava fazendo o trabalho um dia na cidade de Itapuranga, na rádio, e quando eu voltava da rádio, tinha um moço. Ele bebia muito, droga, preso muitas vezes, mas não é o Dinaí, ele é outro. É porque ele tem quase o mesmo critério, aliás, o mesmo perfil. Mas esse era terrível, todo mundo tinha medo dele. E eu fui passando com o carro e ele gritou meu nome. Eu escutei. Eu tinha que levar uma mercadoria da minha esposa numa casa mais em cima. Fui lá, levei, voltei o carro, parei na porta do boteco onde ele estava e olhei para ele e disse: ei, você me chamou? Ele veio e falou assim: pastor, me desculpa por ter gritado o nome do senhor. Falei: tudo bem, pode falar, o que você quer? O senhor me dá uma carona? Eu estava na cidade de Itapuranga, indo para Guaraíta. Falei: na hora. Tinha um irmão comigo, eu estava fazendo um programa na rádio. Disse: vai para o banco de trás, deixa ele aqui na frente. E ele sentou. Quando ele entrou no meu carro, ele entrou já reclamando de tudo e de todos. Ele dizia: minha família não gosta de mim, meu povo não importa comigo. E foi falando, e chorando, e reclamando. E ele chorava, falava, reclamava, e foi indo. A hora que ele falou bastante, eu disse para ele assim: agora eu posso falar? Você deixa eu falar? Ele falou: pode, pastor. Eu falei: então deixa agora eu falar. Você falou o tanto que você queria, eu vou te responder em cima do que você falou. E aí Deus me deu um texto na Bíblia. Deus me deu João 5, o paralítico na beira do tanque. Eu olhei para ele e disse assim: rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Vou te citar um homem na Bíblia que talvez estava vivendo mais ou menos o que você está vivendo hoje. Não no sentido desse mundo perdido que você está, mas esse homem lá, ele estava doente. Agora, segundo a Bíblia, ninguém pegava ele e jogava no tanque quando a água era agitada. Mas o texto diz que aquele homem disse assim: todas as vezes que eu vou, pula um na minha frente. Pastor, tem dia que eu fico encucado com esse texto, porque apesar de que o contexto não diz que o homem era paralítico, só o título, mas a Bíblia faz questão de, a maioria que prega diz que ele era paralítico. Então vamos lá, se ele era paralítico, analisa comigo. A Bíblia diz que ele falou: ninguém me joga no tanque quando a água é agitada, mas toda vez que eu vou, pula um na minha frente. Se ele era paralítico, que jeito que ele ia? Ou ele ia arrastando, ou rolando. Só que ele ia, que eu creio na palavra. Ele disse: eu ia. Aí eu falei para aquele moço assim: tá vendo esse homem aqui, da Bíblia? Ninguém ajuda ele, ninguém importa com ele, mas ele sabe quem precisa é ele, quem necessita é ele, e ele está indo. Eu olhei para ele e falei: sabe o que está precisando na sua vida, meu filho? Esquece os outros, esquece a sua família. Quem está com problema é você. Vai lá e pula nesse tanque, rapaz, dá um jeito. E eu chego na minha cidade, ele desce do meu carro e vai embora. Quando é a noite, é ceia na minha igreja, estamos organizando para a ceia. O homem chega lá fora, todo mundo tinha medo dele. Ele chegou lá fora e gritou: ei, o pastor está aí, eu quero falar com ele. Se você não vier aqui, eu vou aí dentro. E um diácono chegou e falou para mim assim: pastor, sabe o fulano? Eu falei: sei, está lá fora. E ele falou que se o senhor não sair lá, ele vai entrar aqui. Eu falei: tem nada não, deixa, eu vou lá. Falei: para que eu estou indo. Eu organizei uma coisa e saí. Quando eu saí, ele veio encontrar comigo. Quando ele veio encontrar comigo, ele veio chorando. Aí ele veio chorando, olhou para mim e falou assim: pastor, me joga no tanque. Eu falei para ele: se eu não te jogar, vai você. É você que precisa. Aquele dia ele veio, botou a cabeça aqui, chorou, derramou lágrimas para a glória de Deus. Hoje a sua vida mudou, ele está transformado e não está mais na miséria da vida que ele vivia. Hoje ele tem um nome de cristão e está na igreja. Sabe o que é isso? O poder da palavra. Aleluia! Não tem avivamento sem palavra. Nós estamos parando de pregar. Olha aqui para mim, Deus não precisa de muito. Uma palavra pequena assim muda muita gente. Deixa eu te contar, eu tenho muito testemunho nessa área de evangelismo. Eu estava fazendo um trabalho, fui levar meu pastor numa região que nós temos lá longe, lá é uns 40 quilômetros da minha igreja. Tinha um ponto de pregação. O pastor que está lá hoje tinha recém-chegado. Eu disse: vou te levar numa igreja ali, pastor, para o senhor conhecer, uma região que a gente evangeliza. Lá tem um povo de crente. E quando eu estou chegando lá na região, me vi um homem montado num cavalo. E nós paramos porque lá é uma região difícil, o carro só deu para ir até uma altura, e o restante tínhamos ir a pé. Aí eu parei, desci do carro junto com o pastor e um outro irmão que nos auxiliava, mais um auxiliar, mais outro pastor, nós era 3. E de repente apontou um homem montado no cavalo. E o homem montado no cavalo olhou para mim e disse assim: ei, onde vocês vão? Na fazenda?
Eu disse: não, eu vim trazer o pastor para apresentar a ele a igrejinha aqui, mostrar a igrejinha, um tempo que tem aqui. Eu não estou bem pensando em ir na fazenda. Por quê? Ele disse: não, é porque o fazendeiro, falou o nome do homem, ele não está lá. Eu falei: você quem é? Eu sou o empregado da fazenda, eu sou o vaqueiro. E quando ele falou isso, sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Falou assim: ó, prega para ele. Aí ele aproximou de mim e eu fui achar uma brecha, eu queria pregar. E no meio da conversa, irmão, eu consegui prender ele. Eu fui conversando com ele, ele montado no cavalo. E aí, abriu espaço e eu bibra nele. E aí ele me ouvindo, e ele montado no cavalo, ele não descia. O cavalo, não sei se você, quem aqui já andou de cavalo? Quem aqui já andou? Todo mundo já andou de cavalo? O cavalo ficava trocando de pé. Já viu quando você fica montado muito tempo no cavalo, o cavalo não fica trocando de pé assim? Acho que se ele dissesse, eu falava: rapaz, desce um pouquinho, tá doendo aqui, né? O cavalo ficou trocando de pé e ele em cima, e eu pregando. E o pastor que estava comigo e o outro obreiro ficou caladinho, só escutando, e eu pregando. Aí chega uma hora que ele começou a chorar, eu falei: esse aqui já era, a palavra já está no coração. O que aconteceu? Ele desceu do cavalo, sentou numa pedra, tinha uma árvore bem grossa assim, e uma pedra debaixo da árvore bem grande. Ele sentou na pedra debaixo da árvore, e aí eu fui pregando, olhei para ele e disse: moço, vou citar um texto da Bíblia usando essa árvore. Falei: olha, tem um texto no livro de Deuteronômio, está escrito: Deus falou que tomava terra e céus como testemunha, que estava propondo para o povo de Israel a bênção e a maldição, a vida e a morte. Eu falei para ele: está vendo essa árvore aí? E essa pedra que você está sentado, eu tomo hoje essa árvore e essa pedra como testemunho que eu estou te propondo as mesmas coisas. Aceite Jesus. Aí ele começou a chorar e falou assim para mim: pastor, eu quero, mas eu queria que a minha esposa também. Eu falei: quem é a sua esposa? Cadê ela? Está lá em casa. Eu falei: então vamos lá. Ele falou: vamos. Aleluia. Larguei o carro, o pastor mais o outro irmão que estava com nós veio mais atrás, e eu com ele. E ele agora não montou no cavalo, ele foi puxando o cavalo, e nós descemos pelo meio dos pastos, tinha grota, barro, e nós atravessando, irmão, dali para frente, pastor, olha o que é o poder da palavra, o que a palavra faz na vida de uma pessoa. Dali para frente, eu não preguei mais, ele é que pregava. Dali para lá, eu já vi a vida daquele homem mudar, a alegria estampada no seu rosto, e ele vai comigo, cheio de alegria, e nós puxando o cavalo, descemos uma grota, outra, tal, passou na porta da fazenda, não era ainda, atravessou a fazenda, chegou numa casinha, irmão, uma casa de chão batido, sem reboque, um lugar simples, muito simples. Quando a gente chegou, a esposa dele veio, parecia ser meio vaidosa, eu já não perdi tempo, eu cheguei e disse: moça, eu vim aqui o seguinte, o seu esposo, e aí contei a história para ela, e eu preguei para ele, e ele quer Jesus, já aceitou Jesus, mas ele te ama tanto, que ele falou para mim: eu quero, mas a minha esposa também tem que querer, por esse motivo eu vim aqui te propor a mesma coisa que eu propus para ele. Quando eu comecei a falar, a mulher caiu ajoelhada no meio daquele chão batido, e começou a chorar, e ele veio, ajoelhou do lado e disse: pastor, entra, vamos orar pela família, eles estão aceitando, levantaram as mãos, aceitaram Jesus como Salvador. Agora não parou aí, para, só para te mostrar um negócio. Quando eu termino de orar, ele levantou e ficou correndo dentro da casa, lá no fundo assim. Pensei: meu Deus, o que está acontecendo? Esse homem vai para lá, volta para cá, vai para lá, vai para cá. Aí de repente lá vem ele. Eu não sei se você já trabalhou na roça, aquele saco que a gente usa, às vezes você compra algum tipo de produto no saco e guarda o saco no canto. Ele veio com um saco daquele, porque não tinha outra coisa, ele veio com um saco daquele, ele pegou 3 pencas de banana, colocou dentro do saco e veio chorando, e falou assim para mim: pastor, eu não tenho nada bom para dar para o senhor, mas o senhor recebe, eu tenho essas pencas de banana aqui, eu queria que o senhor levasse. Aí eu olhei para ele e falei: que isso, irmão, com maior alegria, vou levar. Aí peguei as pencas de banana naquele saco. Quando eu fui saindo da casa e encontrei meu pastor, eu falei assim para o meu pastor: ô pastor, Jesus está falando comigo aqui. Ele falou: o que foi? Eu falei: Jesus falou comigo aqui. Olha o que Jesus falou para mim. Sabe essas pencas de banana aqui? Jesus me disse assim: ó, isso aí é o agradecimento por vocês terem trazido Cristo aqui na minha casa, por vocês terem me oferecido Cristo. Sabe o que Jesus está dizendo para mim? Irmão, tem muita gente precisando, nós não podemos parar de pregar a palavra. Pregue a palavra, pregue a palavra, a tempo, fora de tempo, não importa a oportunidade que você tem, fale de Jesus, expresse Jesus. Aquele casal converteu, se batizou, desceu as águas para a glória de Deus. Há muito tempo que eu não os vejo, mas foram embora salvos por Cristo, porque esse é o efeito da palavra. Pregue. O avivamento em Samaria trouxe Cristo como centro,
Nunca deixe substituir Cristo nessa igreja, por nada. Lá na minha igreja aconteceu um negócio lá um dia que eu fiquei quase, irmão, quase que eu fiquei irado. Eu não sei se aconteceu aqui para você, talvez isso aconteceu também. Eu vou falar, eu vou descobrir agora se aconteceu com você. Esses tempos para trás aí, eu acho isso um absurdo. Isso partiu da juventude. Cadê o jovem? Esse é o jovem? A liderança, vocês? Vocês é do grupo de louvor? Em muitos lugares, lá na minha igreja aconteceu. Eu não sei o que passava na cabeça desse povo, mas eles pararam de usar os nossos púlpitos e estavam usando uma outra coisa. Você não usou aqui não? Hã? Uns latão maçado, feio, esquisito. Ainda pintava de preto. Aí deixava de usar o púlpito sagrado, ungido, preparado e escolhido para esse fim. Fez igual, acho que é Josias, é Urias. Eu misturo esses dois nomes, mas um deles que foi a Damasco. Chegou lá, viu um púlpito de ouro redondo, achou bonito demais, fez a planta, chegou em Israel e disse: troca, tira o púlpito de madeira e bota o de ouro. Tiraram o púlpito de madeira, botaram de ouro, mas a glória foi embora. Era de madeira, mas tinha glória. Era de madeira, mas era aprovado por Deus. Não adianta botar ouro aqui se não tem a aprovação de Deus. Não adianta. O que adianta é ter a aprovação de Cristo. Cristo ser o centro. Mas eu preciso terminar. Vai pegando aí comigo. O avivamento em Samaria. Primeiro, ele nasce de perseguição. Segundo, a perseguição gerou a pregação da palavra, que é o único, a principal fonte do avivamento. Avivamento sem palavra não é avivamento. Terceiro, o avivamento em Samaria, Cristo era o tema, pregava a Cristo. Quarto, o avivamento em Samaria foi comprovado. Comprovado por quê? Pelos sinais. Quem é que chegou em Samaria? Deixa eu perguntar para a igreja. Quem é que chegou em Samaria correndo, fugindo e começou a pregar Cristo? Como é que era o nome dele? Como é o nome dele? Eu vou facilitar. O que chegou em Samaria pregando era apóstolo? Era apóstolo? Sim ou não? O que vocês acham? O que chegou em Samaria pregando era apóstolo? Era evangelista? Antes tem um pastor, né? Era pastor? Era evangelista? Não, então ele era presbítero. A Bíblia diz: quem chega em Samaria, um diácono, mas um diácono cheio de Deus, cheio da unção de Deus. O nome dele, Filipe. Filipe chega em Samaria e pregava Cristo. O avivamento em Samaria é comprovado por sinais. Qual é os sinais? Os endemoniados eram libertos. As pessoas que estavam possessas, a Bíblia diz que os demônios saíam gritando em alta voz. Segundo, os coxos levantavam e andavam. Os paralíticos do mesmo jeito, levantava e andava. Filipe, ele não estava apresentando ou fazendo dos sinais uma apresentação. Não, é diferente do que a gente vê hoje. Filipe está pregando Cristo. E quando a gente prega a palavra produz os seus efeitos. Os sinais seguirão. Os sinais não vão na frente. Os sinais seguem. Filipe pregava a palavra e os sinais iam aparecendo. Coxo levantava, paralítico saía correndo, demônio saía gritando. O que é isso? Efeito da palavra pregada por um diácono. Aleluia! Olha aqui para mim. Mas deixa eu mostrar a figura de que era Samaria. Olha para cá. Samaria é uma cidade de 40 mil habitantes. Ela está dominada pela arte da mágica. A mágica domina essa cidade. Quem é que era o dono da mágica em Samaria? Simão.
Simão é um homem, olha para mim, Simão é um homem que dentro de Samaria, tanto pequenos como grandes, conhecia Simão. Tem mais, Simão para aquele povo era considerado como um Deus, como um homem de Deus poderoso. O que Simão fazia? Simão fazia mágica. E mágica, por detrás de toda mágica, há uma mentira. Então Simão, ele iludia o povo, ele enganava o povo. Só que a Bíblia diz aqui em Atos 8, que Simão, para esse povo, ele é considerado uma autoridade de Deus, porque diziam que ele era a grande virtude de Deus. E todos que apareciam e olhavam para esse homem, eles reconheciam ele assim. Agora veja bem, Samaria está dominada pela mágica, Samaria está dominada pela mentira, Samaria está dominada pelo engano, Samaria está lotada de muita mágica dentro dela. Aí chega lá um diácono diferente, um diácono que prega a palavra, um diácono cheio do Espírito Santo, um diácono que tem autoridade de Deus, e ele vai pregando, e paralítico levanta, coxo anda, e os endemoniados, demônios saem gritando, e isso vai impactando, isso vai mexendo, a cidade vai alvoroçando, e aí de repente aquela cidade inteira, aleluia, oh, aleluia, olha aqui para mim, aquela cidade inteira agora está impactada. Mas diferente, Simão, olha para mim, Simão é a bola da vez, né? É o cara, todo mundo em volta dele. Vou fazer casamento, quem é o testemunho do casamento? Simão. Porque quando a pessoa se destaca, ele vira convite de todo, vira celebridade. Simão é a celebridade de Samaria. Só que ele põe essa cidade afundada na tristeza, na angústia e na mentira. Porque mágica é mentira, toda mágica por detrás dela tem uma mentira. E o que Simão fazia, ele fazia para enganar o povo. Olha o que o avivamento vai produzir lá. O avivamento vai destronar a mentira e vai estabelecer a verdade. Isso é avivamento. Avivamento é quando mexe, quando as pessoas são impactadas, quando as pessoas são balançadas, quando as pessoas são colocadas diante delas mesmas para ver a miséria que possui. Isso é avivamento. O que está acontecendo? A cidade até essa altura aqui, dominada pela mágica, dominada pela mentira, pelo engano, e está lá, de repente a perseguição traz o avivamento. Quem é que traz o avivamento? Filipe. E Filipe chega dentro da cidade e começa a pregar Cristo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus transforma o mais vil pecador. Quando ele faz isso, o que vai acontecer? A cidade vai ser atraída agora não pela mágica, a cidade vai ser atraída não pela mentira, a cidade vai ser atraída não pelo engano. Quem é que está atraindo a cidade agora? A verdade, a palavra, o poder de Deus. Ai, a candaragá. Aleluia, olha aqui. A cidade agora tira a atenção de Simão e a atenção é posta em Filipe. Simão tinha nome, tanto é que está registrado ali. Tanto grande como pequeno conhecia Simão. E Filipe, ninguém sabia quem era ele. Ele está chegando lá. Só que as multidões que atraía Simão agora estão nos pés de Filipe. A multidão que era dominada pela mentira agora está diante da verdade. A multidão que via mágica agora está vendo milagre, vendo maravilha. Agora olha isso aqui está que lindo. Quando isso acontece lá no meio deles, chegou no ouvido do Simão a pregação de Filipe. E diz o texto que até o Simão, até o mágico, até o grandão de Samaria também rendeu. E foi e entregou, entre aspas. Simão aceita Jesus. E diz a Bíblia que ele ficava de contínuo com Filipe. Onde Filipe pisava, o Simão está junto. Onde Filipe pisava, o Simão está junto. O que Simão está querendo? Eu quero ver como é que faz esse negócio. Aleluia. Olha para cá. Sabe o que Simão está admirado? Porque pastor, ele sabia fazer mágica. E ele sabia que por detrás da mágica tem uma técnica. E toda mágica é uma mentira. Mas o que Filipe fazia é diferente. Filipe está aqui, ó.
Jesus te cura. E o paralítico, ele olhava, que gente, como é que faz isso? O coxo, sem Filipe pôr a mão, levanta e sai correndo. Demônio, diz o texto que saía gritando em alta voz, e vazava, no dizer do jovem. Só via demônio vazando. Agora Simão está impactado e Samaria também. Por quê? Porque o que eles estão presenciando é totalmente diferente. Por isso diz o texto que Simão andava de contínuo com Filipe. Ou seja, eu quero ver qual é a técnica dele. Quando levantavam para ir na frente de Filipe, eu falei, rapaz, mas que negócio é esse? Olha aqui para mim. Porque milagre não se explica. Se explicar não é milagre. Não é. Milagre não se explica. Tanto é, João 9 tem uma resposta para isso. Ali deve ter 4 ou 5 como. Chegaram para ele, como? Não sei não. Quem? Um homem. Ele cuspiu no chão, fez um lodo, passou no meu olho. Mas você não sabe como? Ele falou, eu não sei explicar como não. É milagre. Milagre não se explica. Aí tentaram pressionar ele quando ele falou do Cristo. Eles falaram assim para ele, pro cego, ei, como é que você fala um negócio desse? Esse homem é um pecador. Esse homem é pecador. Aí o ceguinho falou assim, ó, se ele é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu estou vendo. Aleluia. Isso é avivamento. O avivamento traz consigo sinais. E um dos maiores sinais, quando eu falo do Dinaí, eu não falo para criticá-lo, pelo contrário, eu falo para mostrar o poder de Deus. Deus muda, Deus transforma. O que as clínicas não faz, Jesus faz. O que os medicamentos não faz, Jesus faz. Ai, Amacandaragá. Ei, Bruno, posiciona ali, para a gente terminar. Olha aqui para mim, não me perca. O avivamento destronou a mentira. Agora, Simão, cadê o cara? Eu vou parafrasear para você entender. Quando começava a rodinha a conversar lá em Samaria, quem que dava na rodinha? Só dava Filipe. Rapaz, vocês viram? Viu o moço que apareceu aí? Acho que o nome dele é Filipe. Gente, o negócio lá aí alguém fala, é igual Simão. Que Simão, rapaz? Simão é fichinha perto dele. Quem é Simão perto de Filipe? Não, Filipe fazia a obra com poder e graça. A unção que estava na vida de Filipe mexia, impactava. Aí o que acontece aqui? A cidade de Samaria, que estava vivendo na mentira, na tristeza, olha o que o texto diz, capítulo 8, versículo 8 de Atos. Pelo que houve grande alegria naquela cidade. Porque o avivamento traz isso, traz alegria, traz gozo, traz felicidade. O avivamento produz em nós a ousadia. O avivamento desperta em nós que nós estamos indo a um céu de glória, e que nada nessa terra pode nos parar. O avivamento produz em nós gozo, aleluia. Ai, irmão, eu não sei você, mas nós teríamos que estar aqui dentro dando glória a Deus um atrás do outro. Sabe por quê? Você é um escolhido, um separado, um de Deus. Quem te alcançou? A palavra. Aleluia. Aí, Abacandaragás. Olha aqui para mim. Samaria agora se torna o centro da atenção. A fama de Samaria vai chegar lá em Jerusalém. Uai, quem é que foi lá em Samaria? Os apóstolos estão tudo aqui. Quem está lá? Um diácono. Irmão, isso aqui mexe comigo, olha aqui para mim. Um diácono e Jesus. Lógico, Jesus em primeiro lugar. Mas um diácono aqui nas mãos de Jesus virou uma cidade de 40 mil habitantes, de cabeça para baixo, em questão de horas de pregação. Isso não é vergonhoso para nós?
Vocês têm que virar essa Caturaí aqui de cabeça para deixa esse povo doido. Pastor Pedro Rosa, o senhor conheceu? Mas ele mora fora, de conhecer no sentido porque hoje ele mora em Londres. Mas ele não sabe o que ele pregava? A camonetinha na nossa cidade, essas cornetas. Um dia ele falou para mim assim: os vendedores de batata pode, por que nós não pode? Então vamos, bora. Lá na nossa cidade tem uns morros, mas ele subia para cima do morro com a camonetinha e ele soltava um hino, e ele gostava só de hino raízes. Zé de Paula, as irmãs Falavinho, Jair Pires, esse povo. E ele soltava a corneta, cantava um pedaço do hino e eu pegava. Irmão, eu pregava igual eu estou pregando vocês aqui. Só eu ia lá no meio daquela mata. E eu pregava que chega, suava. Aí eu cansava e falava, agora eu. Botava outro hino, cantava um pedaço e ele pregava. Mas nós ouvimos testemunho. Tinha um moço que um dia viu nós subindo na caminhonetinha. Ele estava assistindo televisão, parado lá. Quando ouviu a gente pregar, desligou tudo, saiu para o terreiro para ouvir a palavra de Deus anunciado. Irmão, sabe o que está faltando para a igreja? Faltando isso que tinha na vida de Filipe: vontade de pregar. Me persegue, mas eu não calo. Pode levantar o que for, mas eu não calo, eu vou continuar pregando. Filipe foi pregando. A história de Samaria, que o avivamento de Samaria abalou tanto que chegou em Jerusalém. E aí os apóstolos reuniram, pegaram Pedro e o João e disse: desce lá, dá um suporte lá, o que está acontecendo? Chegaram lá, deixa eu voltar aqui em Simão. Simão, o cara que era o cara e que não era o cara, mas que pensava que era o cara. Fiz quase igual a Dilma agora. O Simão chegou para o Filipe e olhou aquilo, e aí entregou para Jesus e foi batizado. Desceu até as águas. Olha isso aqui: o avivamento em Samaria tinha coxos andando, os paralíticos estavam levantando, demônios saindo, batismo no Espírito Santo. Aí Pedro e João chegam e começa então a pôr as mãos. E quando eles põem a mão, pá, Jesus batiza com o Espírito Santo, eles começam a falar línguas estranhas. O Simão aí que ele ficou doido. Falei, gente, que mistério é esse? Aí o texto diz que Simão chegou para Pedro e disse: ei, quanto é? Quanto custa esse poder aí? Eu quero esse poder para eu colocar a mão e as pessoas falarem em língua assim. Quanto é que custa? Qual é o preço? E Pedro olha para ele e diz: ei, cuidaste que o dom de Deus se compra com dinheiro? Você está pensando que na igreja é com dinheiro? Não é, irmão. Essa é a diferença da igreja. Aqui quem manda não é dinheiro, não é status, não é posição social. Quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. Se não for assim, não funciona. Ai, era Macandaragá. Olha aqui para mim, estou terminando. Aí o Simão disse: eu quero comprar. Pedro falou para ele: guarda contigo o teu dinheiro para perdição, porque você não tem parte nisso aqui não. Seu dinheiro guarda contigo, porque o dom de Deus não se compra com dinheiro. Ah, irmão, isso aqui é demais. Sabe o que a Bíblia está falando para mim e para você? Que esse poder, essa graça é acessível a todo aquele que querer. Você não compra ela com dinheiro, mas você pode alcançá-la. Ela não é comprada com dinheiro, mas ainda é aqui, no joelho, nas consagrações, nas orações, que essa graça vem, que essa graça desce, que esse poder manifesta. Se está faltando poder, é porque falta oração. Se está faltando poder, é porque não consagra. Se está faltando poder, é porque não tem palavra. Ah, fiquem de pé em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Esse é o propósito de vocês. Aviva Caturaí. Faz isso, irmão. Entra pelas ruas, pelos bairros. Pregue Cristo. Nós não vamos pregar religião, nós vamos pregar Cristo. Quando você fala dele, não há questionamento. Ele deve ser o centro do avivamento. Olha aqui para mim. Olha o tanto que o avivamento chega lá.
Olha o que acontece em Samaria. A cidade que estava em treva virou luz. A cidade que estava na mentira prevalece agora a verdade. Os demônios que dominavam a vida das pessoas e quem sabe até matava a vida de pessoas, agora saíram das pessoas. E por fim, quem não era batizado com o Espírito Santo agora está falando línguas estranhas, porque isso é avivamento vindo da parte de Deus. Tudo surge quando há alguém cheio de Deus e que quer. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora enquanto o irmão Bruno está cantando. Eu estou terminando aqui a minha pregação e dizer para você: avivamento não parte do púlpito para a nave, o avivamento parte de dentro de cada um de nós. Não é o pregador que vai te avivar, é você que tem que querer ser avivado. Quem busca avivamento é quem está interessado nele. Nesta noite eu vim aqui te dizer que a mesma graça que desceu em Samaria, que o mesmo poder que revestiu a vida de Filipe e entrou naquela cidade e transformou vidas, esse poder está aqui para quem quiser, para quem quiser, para quem quiser. E se você quiser nesta noite, este poder vai te alcançar. Filho, eu já te vi, sei como está. A palavra eu não mudo, o que eu falei acontecerá. Porque só quem quer ser o teu coração. Se a vitória é certa, passou vento e chuva, mas chega o verão. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei. Aleluia! Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando e o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi, eu não mudo. Ele é o mesmo. Eu não mudo. Eu não mudo. Filho, eu nunca mudei. Toque, Espírito Santo. Opera, Espírito Santo, sobre a tua igreja agora. Reveste o teu povo de graça. Reveste a tua igreja de unção, de glória, de paz. Aleluia! Para mim, eu não mudo. Quantas vezes tua alma Espírito quer Santo, aviva a tua obra, aviva o teu povo, dizendo que o tempo da minha vitória nunca virá. Cada tempo que passa, aleluia, a tua Espírito alma Santo chora, tentando vencer, mas Deus manda dizer: sou o dono da glória. Aleluia! Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi, eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo. aleluia, aleluia. É só glorificar que a vitória virá. Eu não mudo. Levante a sua mão para o céu, levante. Levante.
espero que a palavra de Deus, que é uma palavra para nos conscientizar e nos mostrar que nós necessitamos sim de sermos avivados. Aviva, Senhor, a minha vida. Que a mesma graça que estava sobre Filipe esteja sobre você, e que por onde você passar, vidas sejam impactadas, transformadas. Fale dele, expresse a alegria dele. Não importa onde você passar, fale de Cristo. Levante a sua mão comigo, você que queira ser um instrumento de Deus para destronar o Simão da vida e apresentar a verdade, tirando a mentira do coração das pessoas. Que Jesus faça de você esse instrumento. Ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai, transforma, ó Senhor, a vida do teu filho e da tua filha. Faça deles instrumento nas suas mãos, e que por onde passarem seja um canal de bênção, instrumento do Senhor para produzir avivamento na vida das pessoas. Assim como o Senhor produziu aquele grande avivamento em Samaria apenas pela entrada de um diácono, assim o Senhor faça nesta cidade pela tua igreja, e que essa cidade seja transformada em alegria trazida pelo Espírito Santo do Senhor. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Tomai os seus assentos.